O tilintar dos talheres meldava-se ao perfume adocicado do vinho, enquanto sob o brilho das luminárias douradas, risos e olhares se cruzavam, eletrizando o salão mais elegante da cidade. O restaurante era um teatro de cristal e mármore, cada detalhe pensado para exibir sofisticação, mas poucos sabiam que naquela noite o luxo era apenas o pano de fundo para um jogo que mudaria destinos. Num instante, o burburinho se messura à tensão flutuando no ar e, em um impulso, um convite se mistura à narrativa. Antes que a noite realmente desande, convido você, espectador, a se acomodar. E se esta história já prendeu sua atenção, inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum segundo desse tipo de drama. Porque hoje, nem mesmo as paredes desse salão serão capazes de guardar todos os segredos. A travessia do conflito se desenha antes das apresentações. Ali, naquele cenário de falsa harmonia, cada gesto esconde segundas intenções. Na mesa principal, homens e mulheres de terno caro, sorrisos controlados e olhares afiados, disputam mais do que taças de vinho. Disputam poder. E é nessa energia rarefeita, onde qualquer deslize pode virar arma, que surge o desafio. Entre os convivas, Rafael, sócio de voz marcante, provoca o anfitrião. Aposto que não tem coragem de beijar a primeira camareira que passar por aqui, valendo aquela cláusula do contrato. Um riso cortante preenche a pausa. As atenções convergem para o centro da cena. Bruno Lima, milionário, dono da empresa que financiava quase tudo naquela sala. Bruno, acostumado a sempre ganhar, não hesita. Suas mãos firmes, seus gestos contidos, a pose de comando, tudo sugere um homem infalível. O orgulho fala mais alto e ele aceita, sentindo o olhar incendiário de Rafael e o juízo silencioso de Cláudia, a diretora de comunicação, prestando atenção a cada detalhe. Não há hesitação, e quando a porta se abre, Mariana, a camareira de passos leves e expressão cansada, cruza o salão. O momento é aprisionado como um instantâneo. Taças congeladas no ar, olhares expectantes e no centro, Bruno se levanta, caminha até Mariana e numa ação instintiva segura seu braço, encostando um beijo em sua face surpresa. Um silêncio pesado, diferente do riso frio e alongado, recai sobre todos. Mariana recua, olhos baixos, a boca crispada num quase protesto. E o mundo ao redor retoma o movimento, fingindo normalidade. A tensão permanece. Para Bruno, é uma vitória menor, mascarada de ousadia. Para Mariana, uma nova marca entre invisíveis e intocáveis naquele universo de desigualdade. Na mesa, Rafael sorri de lado, já tramando o próximo lance. A madrugada prossegue e o perfume da humilhação paira sorrateiro, embebendo cada movimento, cada sussurro de bastidores. Mariana atravessa o salão com as bandejas, sentindo o peso dos olhares queimarem sua nuca. Bruno retorna ao seu círculo, lisonjeado pelos que concordam, criticado em segredo por outros. Ninguém imagina que o preço daquele beijo arrogante seria cobrado bem antes do amanhecer. Na manhã seguinte, o escritório de Bruno se ilumina com a luz fria que atravessa o vidro polido. O ambiente, minimalista e luxuoso, parece inabalável aos olhos de quem não conhece seus meandros. Bruno se senta, ajeita a gravata e, antes de abrir seu notebook, encontra sobre a mesa um bilhete dobrado. A caligrafia é firme, moderna, quase desafiadora. Você sabe quem eu sou? Bruno franze o senho. Aquilo não era comum. O tom era irônico, desestabilizador. De imediato, avalia se algum concorrente desconhecido armou para ele, mas o desafio pulsa mais íntimo, mais pessoal. Ele busca na memória os eventos da noite anterior. Mariana surge como um lapso incômodo, e com seu orgulho ferido e sua rotina ameaçada pela estranheza daquele bilhete, decide que precisa entender quem teve a ousadia de atravessar suas defesas daquele modo.
O relógio de parede marca 10h45, quando Bruno deixa a sala de reuniões e, por entre vidros e corredores reluzentes, pede para que Celina, sua assistente, descubra o nome da camareira do restaurante. Os dados chegam rápido. Mariana Ferreira. Descobre ainda que, meses antes, ela foi demitida de um projeto social da própria empresa. Tudo porque, após denunciar um caso de assédio, foi descartada sem explicações, sem direito à defesa. A humilhação que viveu na véspera, percebe Bruno, foi mais um anel na corrente de injustiças. A informação cai sobre ele como um balde de água gelada. Algo tem de ser feito. Ainda vacilante entre culpa e arrogância, decide confrontar o passado recente, não apenas pelo desafio de Rafael, mas por sentir pela primeira vez que uma muralha invisível começou a rachar sob seus pés. No fim do dia, o restaurante ainda não reabrira para o jantar. Bruno está em pé no saguão, a luz suave do fim de tarde, banhando o piso de mármore. Mariana atravessa o ambiente, de uniforme impecável, cabelos castanhos presos, postura ereta, olhos atentos, mas na expressão, a marca de alguém que coleciona resistências e resignações. Mariana? Pergunta Bruno, a voz cautelosa, ainda impregnada de formalidade. Ela para, a bandeja presa ao peito. O senhor precisa de algo? O diálogo se inicia tenso. Bruno tenta se desculpar, mas Mariana bloqueia qualquer aproximação imediata. O que você fez ontem não foi um jogo, diz, os olhos na altura dos dele. Foi mais uma lição de quem pensa ser intocável. Se veio pedir desculpas só para aliviar a própria culpa, não precisa. Eu não quero suas palavras, Sr. Bruno. Quero respeito. O dono da empresa sente o impacto das palavras. Pela primeira vez não há plateia, nem aliados, nem a falsa proteção dos contratos. Só o peso de um gesto e sua consequência indesejada. Eu não sabia da sua história. Ele tenta, sem achar defesa. Mariana não recua. Ninguém sabe, Bruno. Não importa o nome, o rosto, a vida das pessoas que você demite ou humilha. Ontem você me negou dignidade. Meses atrás, me tirou o emprego pelo que era certo. O encontro termina sem reconciliação rápida, mas a semente do conflito está plantada. Ambos seguiram naquele instante, levando consigo as marcas profundas daquele breve, mas definitivo contato. A noite cai. Mariana retorna para casa, um pequeno apartamento na zona oeste. No silêncio do local, prepara o jantar para a irmã mais nova, Ana, cujos olhos grandes têm curiosidade e fadiga. A demissão forçada impôs à família uma luta diária. Contas atrasadas, promessa de um futuro melhor que parece tergiversar, vez ou outra na incerteza. Mariana, porém, nunca demonstrou fraqueza. O beijo no rosto, o cotidiano hostil, tudo é metabolizado como combustível para sua luta por respeito. Enquanto isso, Bruno janta sozinho, a comida fria no prato, as luzes do apartamento de cobertura incidindo sobre um copo de vinho intocado. Pela primeira vez, sente certo vazio, não pelo desafio perdido, mas pela certeza de que o jogo, enfim, ultrapassou as bordas do tabuleiro. Assim termina a primeira parte desta história. Se você sente que há mais por trás desses olhares cruzados, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Porque o próximo capítulo vai muito além das máscaras, invadindo os bastidores do real poder. A chuva fina escorria pelos vidros altos do escritório central da Lima em Souza S.A., desenhando caminhos tortuosos como a própria trama que se desenrolava ali dentro. Em sua sala isolada, fria e meticulosamente organizada, Bruno Lima girava lentamente uma caneta entre os dedos, absorto nas palavras de Mariana que ainda reverberavam. O silêncio pesava, quebrado apenas pelo tic-tac nítido do relógio e pelo som distante de conversas no corredor. Bruno não era um homem de hesitar. Desde a infância, aprendera que cada segundo perdido era uma oportunidade cedida ao adversário. Criado em berço de ouro, o herdeiro do Império Lima crescera à sombra das expectativas do pai e das ambições da mãe.
A família era refinada. Jantares silenciosos pontuados por frases cortantes, festas onde apenas o acúmulo de contatos importava. Ele aprendera a jamais demonstrar vulnerabilidade. O cabelo castanho claro, sempre impecavelmente penteado. O rosto anguloso e fechado, postura de quem carrega as rédeas do próprio destino. Tudo nele inspirava respeito e, por vezes, medo. Mas ali, naquele instante, o som surdo do bilhete de Mariana ainda ecoava dentro de si, como uma rachadura no mármore. Você sabe quem eu sou? Enquanto isso, no apartamento compacto de Mariana, a rotina era bem diferente. Paredes finas, móveis herdados ou comprados em desapegos, a jovem de 27 anos fazia o impossível para trazer calor àquele espaço pequeno, colorido por plantas e quadros que ela mesma pintava. Caminhava pelo lar com passos leves. Os cabelos castanhos ondulados, agora soltos, caíam sobre os ombros. O uniforme repousava dobrado, vestígio do turno anterior. Sentada à mesa da cozinha estava Ana, sua irmã de 21 anos. O rosto, bonito e apagado pela doença, era evidenciado pela expressão Mariana, viva dos mesmo olhos. Exausta, sorria genuinamente para ela. Ei, você devia descansar, ralha Ana, tentando exibir bravura. Não existe descanso quando as contas estão atrasadas, pequena. Mariana retruca, afagando seus cabelos. No olhar de ambas, há ternura, mas também a sombra do futuro incerto. O diálogo das irmãs revela nuances profundas. Mariana é sonhadora, resiliente, mas carrega marcas dos traumas silenciosos que o mundo corporativo impõe. Ana, apesar da doença, é o combustível das esperanças da irmã, sendo curiosa, atenta, leitora assídua dos clássicos que Mariana trazia da biblioteca comunitária. Na manhã seguinte, as engrenagens da corporação iniciam mais um ciclo, indiferentes aos dramas pessoais. Os funcionários chegam apressados, pastas coloridas, vozes abafadas pelos cubículos. No elevador panorâmico, Rafael Matos, sócio de Bruno, sorri de canto, ajeitando o paletó azul marinho. Rafael era o oposto de Bruno em quase tudo, exceto no gosto pelo poder. Mais baixo, rosto redondo, cabelo escuro e expressão eternamente desconfiada, era carismático e assertivo. Considerava-se peça-chave no tabuleiro da empresa, agindo nas sombras, orquestrando informações. Sua relação com Bruno oscilava entre cumplicidade e rivalidade. Observador, captava cada desconforto, cada hesitação. E naquela manhã percebeu na postura do sócio uma perturbação incomum. Acordou diferente hoje, provocou-o ao cruzarem no corredor. Algumas verdades nos fazem acordar, respondeu Bruno, quase automaticamente, sem entregar mais do que a superfície. A tensão subentendida entre eles era combustível para as demais figuras do poder. Cláudia Guimarães, diretora de comunicação, observava de longe. Mulher de meia idade, postura ereta e voz calma, sabia decifrar mentiras como poucos. Via em Bruno potência e fragilidade, em Rafael astúcia e perigo. O buraco está abrindo no casco do navio, murmurou para si mesma, guardando mentalmente cada detalhe das interações naquela manhã. No restaurante, Mariana segue sua rotina, mas agora sua presença ocupa mais espaço. O episódio com Bruno ecoou entre os funcionários, gerando sussurros, olhares curiosos, alguma inveja velada e pequenas demonstrações de apoio. Dona Rosa, a gerente do salão, mulher gordinha de olhos bondosos e riso fácil, cuida para que Mariana tenha o mínimo de conforto durante o turno. Ela percebe a postura da jovem, ainda mais atenta, porém mais distante, uma muralha desafiando o sistema. No fim da tarde, um novo encontro ocorre. A empresa de Bruno promove um evento de networking no mesmo restaurante. Mariana, designada para o salão principal, percebe imediatamente o desconforto. Fardada, com delicadeza e precisão, serve os convidados, evitando contato visual desnecessário. Mas desta vez,
A presença de Bruno não passa despercebida. Ele sente o peso de sua silhueta à distância e a culpa cresce no peito. Em uma das pausas, no corredor entre os bastidores da cozinha e o salão, Bruno se aproxima. As palavras hesitam. A barreira entre patrão e funcionária torna-se quase física. O diálogo é tenso, agressivo em sua polidez. Mariana, murmura ele buscando as palavras. Não quero suas desculpas, senhor, rebate ela, voz baixa, mas firme. Quero ações. Bruno titubeia. Pela primeira vez hesita em usar o poder da hierarquia. O que posso fazer? Invista em dignidade. Não apenas na minha, mas na de todos que você nem vê. Só isso, responde Mariana antes de seguir, bandeja a mão e passos decididos. Na sala reservada do restaurante, Rafael observa o encontro à distância e arquiteta. Sabe que há algo novo no ar, um perigo sutil, e isso é explosivo. Cláudia, por sua vez, percebe o desconforto de Bruno ao longo da noite e começa a juntar peças. O episódio publicamente humilhante, o nervosismo dele, a firmeza de Mariana. Dias depois, eventos obrigam repetidos encontros. Uma auditoria social exige que Bruno revisite projetos antigos, incluindo aquele de onde Mariana foi injustamente demitida. Agora dividem reuniões, mesmo que nos extremos opostos da sala de conferências. Mariana, convocada como testemunha para relatar as falhas do projeto, mostra seu domínio técnico. Mostra que, embora vista um uniforme modesto, possui conhecimento profundo sobre políticas sociais, direitos dos trabalhadores e responsabilidades corporativas. A postura dela impressiona outros gestores. Rafael enxerga perigo nela. Bruno, cada vez mais, sente admiração e incômodo. Mariana é direta, responde perguntas com clareza, sem submissão. Alguns sorrisos, no entanto, são cortantes. Colegas da empresa tentam descredibilizá-la, mas ela se mantém firme, respondendo com dados e memórias cirúrgicas. Em um intervalo, na varanda do prédio espelhado, Bruno e Mariana se encontram sob o céu cinzento. "Por que você voltou aqui?" pergunta ele, voz quase um sussurro. "Por justiça. Não pela minha, mas pela de muitos", ela responde. "O que aconteceu comigo aconteceu com outros. O jogo é sempre o mesmo, só mudam os peões." Os olhos de Bruno, geralmente frios, agora demonstram dúvida. O orgulho cede espaço à reflexão. Mariana percebe, mas não cede facilmente à empatia. "O que você pensa quando assina uma demissão, Bruno?" provoca ela. Ele hesita, procurando resposta para além do protocolo. "Às vezes penso no desempenho, na eficiência, mas nunca..." A voz trava. "Nunca na vida real depois da porta." É a primeira vez que ele pronuncia algo assim. Mariana se despede com um aceno quase gentil. O tempo passa. Os encontros se repetem, e o ambiente da cidade reforça os contrastes. Vidas que se tocam nos extremos. O restaurante iluminado, o escritório envidraçado, o apartamento humilde de Mariana, o clube exclusivo de Bruno. E no fundo, ambos sentem as rachaduras daquilo que uma vez acreditaram ser imutável. Os cortes entre as cenas mostram Mariana estudando tarde da noite, preparando-se para uma bolsa em pedagogia, rascunhando planos com Ana enquanto revisa apostilas antigas. Bruno, em seu apartamento, revisita relatórios antigos, conversas de anos anteriores, tentando enxergar faces e nomes por trás dos números. A chuva retorna, agora lavando as ruas enquanto Mariana caminha, o guarda-chuva azul contrastando com o céu negro. Por acaso, encontra Bruno esperando um carro na mesma calçada. Em silêncio, caminham juntos pelo quarteirão. O diálogo, desta vez, é fluido. "Você acredita que as pessoas podem mudar?" pergunta ele depois de longa pausa. "Se não acreditasse, não lutaria todos os dias", ela responde com um sorriso pequeno. Ali, naquela chuva, o orgulho dá lugar à vulnerabilidade. Bruno não está mais ao lado de Mariana por dever, mas por necessidade de compreender e ser compreendido.
A cidade dorme sob as luzes distorcidas pelo aguaceiro. Mariana retorna para casa, Bruno para sua solidão abastada. Mas agora, ambos carregam o peso e a possibilidade da mudança. O céu da cidade amanhece encoberto, refletindo o clima entre os protagonistas desta história. Entre o ruído constante das avenidas e o pulsar veloz dos negócios, um mal-estar silencioso se instala nas entranhas da Lima em Souza S.A., ressonando nos olhares e nos gestos contidos à medida que os dias se arrastam desde o episódio fatídico no restaurante. Bruno chega cedo ao trabalho, mas não encontra mais refúgio no escritório de vidro. Os mesmos objetos impecavelmente alinhados, a caneta dourada, a foto antiga da família, o relógio caro sobre a mesa, parecem agora relíquias de um tempo menos dispar. Ele observa a chuva grossa que escorre pelas janelas, sentindo talvez pela primeira vez o quanto está isolado no alto de sua torre. Um rei sem a mínima noção do reino que governa. Um ruído inesperado interrompe sua solidão. No visor de seu celular, uma notificação. Reunião extraordinária do Conselho. O tom do comunicado é impessoal, urgente. Cláudia Guimarães, sempre cirúrgica, é quem interpela. Precisamos debater questões de imagem, Bruno. Notícias circulam. Pessoas já comentam sobre sua aproximação com Mariana e sobre o episódio do restaurante. A empresa precisa saber o que está acontecendo. Bruno não responde de imediato. Sabe que, naquela sala, Rafael espreita. O sócio observa, ansioso por fraquezas, usando o escândalo como alavanca política. O rosto de Rafael, olhos negros sempre atentos, sobrancelha arqueada com um toque de sarcasmo, parece ganhar vida própria quando o silêncio se prolonga. Cláudia, Rafael, sempre soube separar minha vida pessoal da profissional. Argumenta Bruno, a voz firme. Não permitirei que transformem um episódio isolado em crise organizacional. Os demais diretores trocam olhares desconfiados. Cláudia rebate com frieza. Não estamos aqui para julgá-lo, mas a responsabilidade do cargo é total. Cada gesto seu reverbera em milhares de vidas. Não se esqueça disso. O conselho decide monitorar. Rafael sorri de modo calculado, já arquitetando os próximos passos. Bruno sai da sala, mais uma rachadura selada em seu orgulho. Enquanto isso, Mariana atravessa uma manhã atribulada no restaurante. A notícia de que foi requisitada para uma reunião com auditores da empresa a deixa inquieta. Dona Rosa, a gerente, tenta tranquilizá-la. Você tem coragem, menina. Vai sair dessa com a cabeça erguida. No caminho até o prédio da Lima em Souza, Mariana enfrenta vagas lembranças do projeto social de que foi demitida. Sabe que ali está o cerne da injustiça e também o ponto onde sua narrativa pode interferir na estrutura de poder da empresa. Leva consigo um caderno, rabiscado à margem de cada página com anotações, depoimentos, nomes e datas. Sabe que o que diz não é apenas sobre si, mas sobre todos os invisíveis rejeitados por burocracias e decisões frias. A reunião ocorre numa sala neutra, paredes brancas e longas janelas. Mariana expõe dados, relembra episódios, a demissão abrupta, a carta de recomendação que nunca recebeu, os olhares evitados por colegas que não podiam se indispor com a chefia. Os auditores agradecem pelo depoimento, mas seu semblante revela que há muitas camadas ocultas nesse caso. No retorno para casa, Mariana encontra a irmã Ana sentada diante do computador, desenhando mapas de sonhos, universidades, bolsas de estudo, médicos, possibilidades de tratamento. Como foi, Mari? Pergunta Ana, tentando não demonstrar preocupação. Como devia ser? Falei tudo o que precisava ser dito, responde Mariana, sem se permitir abater. Sente orgulho na voz, mas teme pela estabilidade do emprego, pela saúde da irmã, por todas as incertezas suspensas no ar. Bruno, por sua vez, sente a pressão multiplicar-se. Entre reuniões protocolares e assembleias intermináveis, percebe que o clima entre os sócios se rarefaz.
Rafael ganha terreno entre os conservadores, usando boatos e meias-verdades. Cláudia se mantém neutra, mas claramente monitora seus passos. Em uma noite particularmente difícil, Bruno retorna ao restaurante. Não busca Mariana, mas Dona Rosa o recebe sem surpresa. Esperando pela Mariana? Indaga, num misto de maternalidade e desafio. Vim jantar. Só isso, responde ele, tentando despistar. Mariana, notando a presença dele, se mantém ocupada com as mesas mais afastadas. Mas, ao final do expediente, é surpreendida na saída pelo próprio Bruno. Desta vez, a conversa é honesta, despida do falso profissionalismo. Mariana, sei que não posso reparar o que fiz, mas quero ajudar, diz ele, tentando encontrar em seu próprio discurso algo além do arrependimento vazio. Ajudar como? Reverter uma demissão não devolve meu tempo, nem garante o tratamento da minha irmã. Quero justiça, Bruno, não para mim, mas para todos que passam por isso e não têm voz. No olhar dela, encontra-se um fogo que ele desconhecia. Uma vez mais, as palavras de Mariana não buscam caridade, mas sim dignidade. Ao longo dos dias seguintes, Bruno busca informações sobre o caso da demissão de Mariana, sobre a verdadeira extensão da síndrome enfrentada por Ana, sobre o destino dos projetos sociais abandonados pela empresa. É obrigado a rever contratos, procurar registros, ouvir funcionários que antes ignorava. O trabalho investigativo o expõe a histórias de outras vítimas. Colaboradores afastados, sem justificativa, projetos interrompidos por interesses políticos, vidas devastadas em silêncio. Essas descobertas abalam pilares profundos da empresa e de sua própria identidade. Durante um dos encontros para entrevistas de auditoria, Mariana, destacando-se pelo rigor dos argumentos, chama a atenção dos próprios auditores. Um deles, Flávia, se aproxima para agradecer. Você sabia que seu relatório abriu uma investigação nacional? Seu depoimento vai reverberar muito além dessas paredes, comenta, admirada. Mariana sente-se dividida. Quer justiça, mas teme que isso se converta em mais represálias. Sua preocupação maior é Ana, que precisa do plano de saúde. Mesmo diante desse risco, mantém a decisão de lutar, certa de que resistir é mais que uma bandeira, é uma necessidade cotidiana. Na diretoria da empresa, as reuniões tornam-se mais hostis. Rafael aproveita o momento para pressionar Bruno a se afastar do caso, insinuando que escândalos podem arruinar anos de reputação. Não vale a pena, Bruno. Sempre haverá alguém insatisfeito. Foco nos lucros, não nas exceções, argumenta Rafael. As exceções são o que nos definem como empresa, Rafael, devolve Bruno, com uma convicção rara em sua voz. Cláudia, silenciosa, observa a escalada do conflito. Percebe que Bruno já não serve ao sistema com a mesma obediência de antes. Reserva suas opiniões, aguardando o momento certo para agir. Com a pressão aumentando, Bruno resolve conversar francamente com Mariana. Marca um encontro no pequeno café da Vila Madalena, longe dos olhares empresariais, numa tarde chuvosa. Ali, sentados, despidos das máscaras do poder e da servidão, trocam palavras tardias, mas genuínas. Mariana compartilha um trecho de sua vida pouco dito a estranhos. Conta sobre a infância, sobre os riscos de abandono, sobre o medo de nunca ser vista, senão como mais uma peça no maquinário social. Bruno, tocado, fala sobre a solidão da liderança, sobre como o topo, ao contrário do que parece, isola e cobre de dúvidas quem ali chega. Eu não pedi para ser exemplo, Bruno. Pedi para ser respeitada, diz Mariana, os olhos brilhando. E eu não sabia quanto custava não respeitar. Agora sei, ele admite, talvez pela primeira vez de fato sincero. O encontro encerra-se sem promessas, mas há entre ambos um entendimento novo. Mariana volta para casa chorando. Não de tristeza ou medo, mas de alívio. Desabafa com Ana, sentindo-se pela primeira vez após meses menos sozinha em sua luta. Os dias avançam e o escândalo cresce.
A imprensa descobre detalhes do caso de Mariana. Há manifestações em frente ao prédio da empresa. Rafael aproveita para pressionar ainda mais pelo afastamento de Bruno. O presidente percebe que, para salvar pessoas e projetos, talvez tenha, ele próprio, que perder o que sempre julgou essencial. O escândalo finalmente transcende as paredes da Lima em Souza S.A. e ecoa por toda a cidade. Nos jornais impressos, blogs e telejornais, o nome de Bruno Lima se conecta à demissão de Mariana e ao episódio constrangedor no restaurante. Não há grandes manchetes vermelhas, mas a exposição insidiosa, a polêmica que reverbera em ciclos de comentários e opiniões, cria um ruído crescente e incontrolável. O restaurante, antes símbolo de prestígio, agora testemunha um fluxo constante de jornalistas disfarçados entre os clientes habituais. Mariana sente o peso de cada olhar indagador. Seus colegas dividem-se entre solidariedade e medo de represálias. Dona Rosa não se intimida, faz questão de mostrar seu escudo de proteção, embora tema por Mariana e a própria estabilidade do negócio. Na empresa, Cláudia Guimarães adota tom resoluto em reuniões, cuidando para que a crise não afunde o navio. O ambiente, antes repleto de confiança e metas claras, agora é atravessado por rumores, reuniões a portas fechadas e sussurros nos corredores. Rafael não perde tempo. Convoca o conselho, apresenta números negativos conduzidos pela instabilidade midiática e pressiona por mudanças radicais. Num desses encontros, o clímax se aproxima. A sala de reunião é ampla, mas o ar parece rarefeito. As poltronas de couro, os quadros modernos, a mesa de vidro, nada suaviza a tensão entre os presentes. Rafael inicia seu discurso com frieza. Prezados, chegamos ao limite. Não é possível dissociar a imagem do presidente destes episódios. A empresa, seus colaboradores e principalmente nossos investidores exigem uma resposta. Cláudia observa tudo em silêncio, enquanto os demais conselheiros pesam as vantagens e riscos de um afastamento. Bruno, sentado na ponta da mesa, permanece calmo, embora saiba que desta vez as cartas realmente não estão a seu favor. Estou disposto a responder pelas minhas escolhas, declara Bruno, erguendo o queixo. Se meu afastamento significa uma estabilidade maior para a empresa, coloco meu cargo à disposição. O gesto, apoiado por Cláudia e por um grupo minoritário, não evita a votação. A maioria aprova o afastamento temporário, aguardando a conclusão das investigações internas. Rafael não esconde o sorriso de triunfo. Bruno recolhe suas coisas, um envelope marrom e uma caneta prateada, e deixa o prédio sob olhares de curiosidade e pena. De repente, a Torre de Marfim torna-se distante. No restaurante, Mariana é chamada à diretoria. Temem que a exposição traga consequências negativas para todos. O diretor do grupo gastronômico a repreende sutilmente, insinuando que ela poderia repensar sua postura pública. Mariana não aceita a pressão. Não posso calar o que vivi. Se querem minha demissão, terão que fazê-lo por escrito. Dona Rosa defende a funcionária, mas o ambiente passa a ficar insustentável. Mariana percebe que quanto mais seu nome circula na imprensa, menos chances terá de garantir estabilidade no emprego e, consequentemente, no tratamento de Ana. Em casa, o clima é tenso. Ana sente-se culpada, mas Mariana a consola. Não é sua culpa, Ana. Lutar por justiça nunca deve ser motivo de vergonha. O que aconteceu comigo acontece com tantos. Abraça a irmã, que chora baixinho. Cláudia procura Bruno num café discreto do bairro. Senta-se diante dele, veste um casaco azul escuro, sem maquiagem, como se deixasse também suas próprias armaduras em casa. Não vou negar que seu nome se tornou peso para a marca, começa sem rodeios. Mas também não posso ignorar que há potencial de mudança real em sua trajetória, Bruno. O que vai fazer agora? Ele sorri de lado, cansado. Nunca me senti tão inútil. Sempre soube mover peças no tabuleiro, mas nada me preparou para perder tudo que, por anos,
defendeu minha identidade. Cláudia reflete. Só aqueles que já carregaram responsabilidades sabem o quanto errar pode nos ensinar. Lembre-se disso antes de desistir, diz e se despede, deixando dinheiro para o café. Os meses seguintes são de imenso desgaste para todos os envolvidos. Bruno, agora em cargo inferior, passa a frequentar o setor de projetos sociais da empresa, ironicamente, a mesma área em que Mariana foi demitida. O ambiente, menos opulento, mais comunitário, revela um universo que ele pouco compreendera até então. Chega antes do expediente, esvaziando lixeiras, imprimindo listas, ajudando funcionários antes invisíveis. O contato diário com pessoas simples, histórias de fracassos e tímidos sucessos vai diluindo a frieza que anos no topo haviam cristalizado. Em uma tarde, chama Mariana para conversar, longe das câmeras e dos rumores. Sabe, há um mês eu jamais viria até aqui. Hoje não saberia viver sem olhar para o mundo de outro ângulo, confessa timidamente. Mariana enxerga ali um homem menos arrogante. Às vezes, perder tudo é o único jeito de não perder a si mesmo, ela diz abrindo um sorriso breve. Está vendo? Sempre com respostas afiadas. Meu mundo antes era feito só de perguntas que eu mesmo criava para responder. Brinca ele, arrancando dela uma risada tímida. Mariana compartilha a insegurança quanto ao futuro. Revela que está se preparando para concursos de magistério, recordando o antigo sonho de ser professora. Bruno reconhece que, embora não possa restituir tudo o que ela perdeu, ao menos pode facilitar sua inserção em iniciativas comunitárias de educação, onde ela poderá estudar e trabalhar. Rafael, por sua vez, sente sua posição ameaçada mesmo com a vitória temporária. A empresa, sem o comando firme de Bruno, tropeça em decisões erradas, perde clientes estratégicos e vê projetos sociais serem cobrados publicamente. Surgem denúncias contra o próprio Rafael por práticas antiéticas, uso de informações privilegiadas e pressão sobre funcionários. Cláudia toma as rédeas, buscando salvar o que resta da reputação do grupo. Propõe a volta de Bruno, mas com outra postura, menos centralizador, mais aberto aos erros e complexidades do mundo real. No fim desse período de transição, um evento de educação pública reúne representantes de empresas, professores, voluntários e, por acaso, Mariana e Bruno. O reencontro é sereno, a maturidade nas palavras e respeito nos gestos. O que mudou em você, Bruno? Provoca Mariana, curiosa. Hoje entendo o peso das minhas escolhas. Sou o mesmo porque ainda erro, mas diferente porque sei o que esses erros custam aos outros. Admite ele, olhando firme em seus olhos. Não há convite para a aproximação afetiva, nem promessa grandiosa. Só um acordo silencioso de respeito mútuo. Mariana, agora aprovada no concurso, inicia uma nova etapa como professora em uma escola periférica. Ana, recuperando parte da saúde, acompanha a irmã em algumas atividades voluntárias e segue seus próprios estudos. A crise pessoal e institucional foi, para eles, o ponto de inflexão. O ciclo de poder e opressão cedeu espaço à construção, ainda hesitante, de responsabilidade genuína e de escuta. Com a memória viva do que enfrentaram, cada gesto se torna semente de transformação. No trabalho, na sala de aula, nos lares e nos corredores antes silenciosos da Lima em Souza S.A. O calendário avança e o vento de maio espalha as folhas secas pelas calçadas da cidade, marcando um novo ciclo não apenas nas estações, mas também nos destinos daqueles que por meses viveram entrelaçados pela crise. Agora, o ritmo é outro, mais lento, deliberado, entre marcas e cicatrizes que todos aprenderam a respeitar. Bruno Lima acorda antes do nascer do sol. Sua rotina mudou radicalmente. Não mais reuniões matinais com café em porcelana fina, mas sim planilhas, relatórios modestos e conversas demoradas com pessoas que jamais teriam cruzado seu campo de visão enquanto presidente.
no ambiente dos projetos sociais, começa a entender a importância dos detalhes, das pequenas iniciativas invisíveis ao topo da pirâmide. As manhãs são preenchidas pelas histórias de colaboradores anônimos. A faxineira que perdeu o marido na pandemia, o jovem do almoxarifado que sonha em ser engenheiro, a estagiária recém-contratada, mãe solo e ex-moradora de rua. Bruno percebe, dia após dia, que o grande valor de uma organização não está nos balanços, mas nos sonhos e nas dores daqueles que a compõem. Em reuniões, ouve mais do que fala. Toma notas longas, algo inédito para ele, e começa a responder a e-mails com respostas detalhadas, não automáticas. Cláudia, atenta ao processo, vê despontar ali um líder capaz de transformar a cultura organizacional. Enquanto isso, Mariana transforma sua revolta em dedicação. Entre provas, aulas e visitas à escola pública, onde passou a lecionar, descobre um novo propósito. Cada aluno é um universo a ser descoberto. São filhos de trabalhadores, comerciantes, auxiliares, diaristas. Mariana não traz respostas prontas, mas ensina pelo exemplo. Explica aos colegas professores que veio de um lugar de dor, mas a dignidade não era um prêmio, era um direito inegociável. Ana, a irmã, melhora pouco a pouco. Mesmo sem grandes luxos, a vida dela segue, mais sóbria, porém mais leve. Mariana investe nas tardes de leitura com Ana, cada capítulo abrindo uma janela de esperança. Não se envergonham mais dos desafios enfrentados. Ao contrário, fazem deles matéria-prima para a construção de um amanhã diferente. No bairro, a ex-camareira vira referência de resiliência. Dona Rosa, que deixou o restaurante após o ocorrido, abrira uma pequena padaria, onde Mariana e Ana são clientes cativas. Ali, as conversas matinais fortalecem laços de afeto que o mundo corporativo frequentemente ignora. Na Lima, em Souza S.A., a tempestade política ainda não arrefeceu. Rafael, seu velho rival, sente o próprio império ruir. Auditorias independentes apontam desvios, práticas tóxicas e má gestão diretamente associados ao seu nome. Cláudia, apoiada por outros diretores, propõe uma reformulação profunda. E, surpreendentemente, é ela quem pede a volta de Bruno, agora não como presidente todo-poderoso, mas como catalisador de uma nova cultura interna. Em uma assembleia tensa, os acionistas balançam entre nostalgia e receio. Bruno se apresenta de forma inusitada. Não traz estratégias grandiosas, nem promessas chamativas. Fala, sim, de responsabilidade, da força que vem do reconhecimento dos erros, do respeito aos colaboradores. Defende projetos de inclusão, sugere conselhos participativos e entrega um relatório detalhado, resultado de meses em contato com o chão da empresa. Se há algo que aprendi longe do topo foi que empresa nenhuma cresce sobre ruínas humanas, afirma, olhos voltados a todos. Precisamos de práticas realmente justas. O futuro precisa valer a pena para todos. Cláudia conclui. Se você espera por glória instantânea, procure outro nome. Mas se quiser um líder transformador, Bruno está pronto. A votação é apertada, mas Bruno retorna. Não pelo passado, mas pelo compromisso com um futuro compartilhado. Num domingo ensolarado, diante de um mutirão social organizado no bairro de Mariana, os caminhos de todos se cruzam mais uma vez. Voluntários da empresa trazem computadores, oficinas de leitura e palestras sobre mercado de trabalho. Mariana lidera a fila de alunos, incentivando-os a fazer perguntas. Bruno participa como ouvinte, atento às experiências e histórias locais, trocando abraços e olhares de reconhecimento sincero. Ali, a rivalidade dá lugar à colaboração. Rafael, agora afastado e investigado, sequer aparece, sendo assunto apenas entre alguns poucos que cochicham nos cantos. Na quadra poliesportiva, Bruno e Mariana têm uma última conversa. O ambiente é animado, entre gargalhadas de crianças, cheiro de pipoca e música baixa vinda do aparelho de som trazido por Ana.
Você mudou muito desde aquela noite no restaurante, observa Mariana com um sorriso leve. Foi você quem acendeu a luz e mostrou a sujeira debaixo do tapete, responde ele. Não tenho como agradecer o suficiente, mas posso garantir que nunca deixarei que injustiças dessas passem despercebidas de novo. Mariana observa Bruno e percebe a sinceridade em seu olhar. Aquele orgulho endurecido deu lugar a uma humildade palpável. O ciclo de aprendizado se completa ali. Ambos são diferentes, marcados não pelo passado, mas pela decisão de fazer diferente cada novo dia. A partir dessa reconciliação simbólica, novos projetos florescem na Lima em Souza S.A. E voltados à formação de lideranças femininas, amparo a famílias em situação de vulnerabilidade e formação profissional para jovens, sob o acompanhamento rigoroso de um conselho ético instituído por Cláudia. Mariana, por sua vez, funda um coletivo de educadores, promovendo oficinas de direitos humanos e preparando alunos para provas de bolsas de estudos. Ana pauta eventos de literatura na padaria, envolvendo a vizinhança em tardes de sonhos e palavras. Nas reuniões da empresa, Bruno termina suas apresentações, deixando espaço aberto para perguntas, conversando olho no olho com colaboradores de todos os níveis. Adota horários rotativos, abolindo práticas abusivas e estabelece uma ouvidoria independente. Nos bairros, Mariana se torna referência de que é possível transformar feridas em pontes. A vida retomou seu ritmo, mas a transformação deixou raízes profundas. A cidade, cenário de outrora embates e mal-entendidos, agora abriga novos gestos, novas palavras. O salão do restaurante, antes palco de ostentação e jogos frios, converte-se em memória distante, um símbolo de tudo que precisou ruir para que outros valores florescessem. Bruno Lima, agora presidente novamente, mas renovado em sua postura, chega cedo à empresa. Abandona o elevador privativo e atravessa a portaria junto aos colaboradores. As pessoas estranham no começo, mas se sentem encorajadas. O chefe não é mais inalcançável. Ele passa a almoçar no refeitório comum, a tomar café nas mesas coletivas. Sorrisos e olhares cúmplices surgem, antes impensáveis. Cláudia, cada vez mais respeitada entre o corpo diretivo, coordena a implementação do Conselho Ético. As decisões são debatidas num fórum participativo. Os nomes de funcionários antes invisíveis passam a figurar nos reconhecimentos internos. O trabalho é ainda exaustivo. Os problemas são muitos, mas agora todos sentem que têm voz, ainda que pequena. Do outro lado, Mariana experimenta a realização de pequenos sonhos. Na sala simples da escola pública, sua presença transforma o ambiente. Mesas organizadas com cartazes coloridos, frases de incentivo, murais onde os alunos desenham seus desejos para o futuro. O compromisso com a educação vai além das aulas. Nos intervalos, prepara caixinhas de materiais doados, organiza rodas de conversa, ouve confidências e incentiva cada estudante a enxergar possibilidades. Em casa, Ana escreve seus relatos, crônicas de superação, textos delicados sobre a vida com a irmã e o cotidiano de quem nunca teve garantias, tornam-se conhecidos no bairro. Aos poucos, seu blog ganha seguidores e ela passa a ser convidada para palestrar sobre inclusão e saúde pública. Nos sábados, mãe e filha aparecem na nova padaria de Dona Rosa. Ali, professores do coletivo de Mariana se reúnem para planejar eventos, compartilhar projetos e celebrar pequenas vitórias com pão quente e café forte. Enquanto isso, a reputação de Rafael segue colapsada. Investigações confirmam denúncias e ele deixa a empresa sem estardalhaço, tornando-se exemplo do que não se deve repetir no ambiente corporativo. Cláudia, Bruno e o novo comitê decidem criar mecanismos de proteção. Toda denúncia deve ser tratada com transparência e respeito. Os projetos de impacto social triplicam. A Lima em Souza S.A. agora é reconhecida não pelo luxo explícito, mas pelo compromisso com a comunidade.
O índice de satisfação entre colaboradores dispara. As ações de valorização interna e capilaridade social se tornam tema de reportagens, não sensacionalistas, mas orgulhosas dos méritos conquistados com suor, escuta e persistência. Bruno, semanalmente, visita setores fora do administrativo. Senta com faxineiras para ouvir reclamações, agenda cafés com jovens aprendizes e propõe mentorias para funcionários em recuperação de vícios ou passando por dificuldades familiares. O homem que um dia governou por distância agora é lembrado por sua presença acolhedora. No núcleo familiar, Mariana sente-se finalmente em paz. Certa manhã, Ana recebe a esperada notícia de melhora no quadro clínico. Celebram com um piquenique modesto no parque, rindo sobre as tormentas vencidas. Se um dia duvidei que podia vencer, agora tenho certeza, diz Ana. Você é a melhor professora que alguém pode ter, Mari. Abraçadas, contemplam o horizonte. Os medos não desapareceram, mas agora cabem em palavras, cartas, artigos e, sobretudo, em ações transformadoras. Num encontro anual promovido pela própria Lima em Souza S.A. para premiar exemplos de dignidade, Mariana sobe ao palco e recebe o reconhecimento pelo coletivo de formação de professores. No discurso, compartilha: a educação é a ponte capaz de unir mundos distantes. Ensinou-me a nunca confundir silêncio com consentimento e me devolveu o sentido de lutar, afirma, emocionada, arrancando aplausos sinceros. No final do evento, Bruno se aproxima. Mariana, não vim pedir desculpas, só agradecer. O que aprendi com você, nenhum MBA poderia ensinar. Ela sorri, grata. Não há promessas nem idealizações. Apenas o respeito indelével de quem atravessou a tempestade e optou por construir algo novo a cada manhã. O ciclo se fecha sem retoques românticos ou soluções mágicas. Os personagens seguem, marcados por uma história de escolhas duras, reencontros possíveis e dignidade conquistada a cada passo. As últimas cenas mostram Mariana corrigindo provas ao som dos risos da irmã, Bruno visitando um novo projeto social numa comunidade afastada, Cláudia liderando círculos de diálogo na empresa e Ana digitando textos para seu blog, estimulando tantos outros a nunca desistirem de ser vistos. O restaurante, as sedes de vidro, as ruas e padarias do bairro permanecem ali, mudos testemunhos do quanto a vida pode, sim, dar voltas inesperadas, e de como cada escolha importa, mesmo quando ninguém está olhando. Assim termina essa jornada de redenção, empatia e reconstrução. Se você acredita no poder das segundas chances e ficou inspirado pela coragem desses personagens, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários. Qual foi o momento que mais tocou você nesta história? Sua participação nos incentiva a continuar trazendo narrativas transformadoras.